E dando continuidade ao vídeo de perguntas e respostas anterior, a pergunta agora é da Marcela Miranda e de outras pessoas que perguntaram: é possível um espírito regredir na evolução? Não é uma pergunta simples com resposta de apenas sim ou não, porque de imediato eu diria não. Mas não é impossível que uma vida, que uma existência, que uma consciência faça escolhas que comprometa talvez a velocidade ou o caminho ou o trajeto da sua evolução, embole um pouco as coisas e seja necessário pegar uma outra rota de correção que acaba levando um pouquinho para trás, como se fosse um atalho mais demorado. Ou seja, o contrário de um atalho, talvez desvio seja a palavra mais exata. E com isso, esse espírito pode nascer em condições um tanto mais limitadas e desafiadoras do que da vida anterior. Mas estou repetindo o que eu falo em todos os casos. Não tem como saber, cada caso é específico, é uma situação que pode gerar infinitas possibilidades. Por exemplo, alguém que nasce com condições físicas extremamente limitadas, sendo que na outra vida ela era a pessoa mais plena em todos os aspectos fisiológicos possíveis. Isso poderia ser, não estou dizendo que é, uma correção de rumo, sim. Uma situação que iria limitar a sua manifestação de consciência aqui, incluindo o funcionamento do cérebro, que pode ser menor naquela vida que ela passou a viver por uma série de fatores. Talvez ela tenha usado mal da outra vez, talvez ela inclusive tenha escolhido nascer assim. Não tem como saber, colocar isso como padrão não é inteligente. Pode ser uma criatura que veio numa situação dessa, uma pessoa, uma consciência que veio ensinar algo para a mãe, para o pai, que vai acabar precisando dar um tanto mais de atenção para essa criança, né, para essa vida, que mesmo adulta vai precisar de ajuda. E isso são vários, pode ser um mestre que nasceu ali. Então não tem como definir que isso aconteceu. Acho pouquíssimo provável, não estou dizendo que é impossível, que uma consciência faça escolhas que vai complicando cada vez mais, porque depois que você faz uma escolha e complica, você volta numa condição um tantinho complicada a mais, né? Pior. E aí você tem a tendência maior, por uma perspectiva, a cometer ainda mais erros e isso fazer com que você atrofie a manifestação da sua consciência, e não estou falando só fisiológico, estou falando de raiva, porque você nasce mais predisposto a ficar com raiva, e isso atrapalha a sua compreensão, entenderam? Então, assim, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo, na minha concepção, é improvável, até porque, uma vez que a consciência atinge certo ponto, mesmo que ela cometa algum erro, dito erro, não existe erro, né? Mas enfim, uma escolha que exija um trabalho maior, ela vai voltar numa condição pior, mas mesmo ela em uma condição pior, ela tem condições a mais de arrumar aquela bagunça, de desembolar o que foi embolado, exatamente por causa da consciência que ela já desenvolveu. Então, quanto mais ela desenvolve, em teoria, mais ferramentas ela tem para desembolar qualquer eventual embolada que der. Então, não olhem para pessoas com dificuldades fisiológicas, físicas, como alguém que errou em outras vidas. Não cometa essa grosseria, porque pode ser exatamente o contrário. Pode ser uma pessoa que está aqui, ó, a um fiapo de se fundir ao todo, que compreendeu tudo, que precisa ali só realmente dessa prova de desapego, de humildade, né, de vir aqui para ajudar outras pessoas a perceberem que tem mais para perceber. Enfim, são muitas possibilidades. O que eu já repeti aqui, vou dizer, não ofereço certeza alguma. Se alguma religião diz que é impossível retroceder, é coisa da religião. Eu não estou dizendo que nada é impossível.
E eu estou dizendo no que eu considero mais ou menos e no que eu apostaria se eu precisasse apostar, porque no momento eu posso apenas considerar e já está de bom tamanho. Por via das dúvidas, eu aconselho que cada um faça escolhas conscientes para tentar embolar menos a existência. E o que eu estou falando de escolhas conscientes é você saber exatamente o porquê das escolhas que está para tomar ou que já tomou. Acho que importa mais o intuito e a honestidade da razão de você ter feito uma escolha ou estar para fazer uma escolha do que a escolha em si. Porque isso, no mínimo, vai te deixar meio caminho andado para lidar com as responsabilidades em cima disso que você escolheu ou vai escolher. Eu juro que eu tento fazer isso. Por exemplo, a situação mais difícil que eu vivenciei, que foi após o acidente que levou o meu amor daqui, eu tive que tomar uma decisão, da qual eu já falei aqui, sobre permitir a aproximação de outras moças a mim. E eu tive que me analisar profundamente as razões pelas quais eu permitiria isso ou não. Já cheguei a falar um pouco sobre isso, sobre sentir que se eu não fizesse isso, eu me fecharia e me perderia conexão com o mundo realmente, que estava por um fiapo, ainda tá, não vou mentir. E além disso, além de outros fatores, inclusive para ajudá-la, porque por mais romântico que seja isso de me manter plenamente devoto a ela, né, como eu fazia antes, isso a manteria, reforçaria o ímpeto dela de continuar o mais próximo possível de mim. Ela ficaria por aqui, e isso aqui, o mais próximo daqui, é muito denso, é muito complicado. Ela poderia perder a lucidez e não seria saudável nem para mim e nem para ela, na minha concepção. Eu provavelmente acabaria indo embora mesmo, e eu não acho que essa era a melhor continuidade para a nossa relação. Na minha concepção, seria ter fracassado, já falei sobre isso. Mas eu tinha consciência de que isso a afetaria. Isso seria um peso com o qual ela teria que lidar, e lá fora o peso é maior, é tudo amplificado, já falei disso também. E isso era algo que eu tinha que lidar, consciente de que eu estava, né, flertando com a possibilidade de criar uma obsessora. Ela poderia se tornar, eu tenho que ser honesto aqui, a gente tem que conversar abertamente sobre isso, e aí eu confiei que ela era capaz de lidar com isso, mesmo sendo um peso a mais lá, porque tudo fica potencializado. E, nossa, o alívio, depois de um tempo, a gente teve aquele período que eu já narrei aqui, né? Foi um período pequeno, no qual ela ficou realmente muito brava. Depois teve um momento de adaptação, e aí a gente foi conversar novamente. E quando eu encontrei com ela, que eu perguntei se eu poderia me aproximar, e ela permitiu, e a gente pôde andar de mão dada, o alívio foi imenso. Mas eu tive que lidar com a sensação da culpa, de falar, será que eu estou fazendo realmente a coisa mais inteligente a se fazer, a coisa mais sensata a se fazer, o que é melhor para nós dois? E claro, também pegando o ego ali, ó, porque o ego tem as suas negociações, os argumentos dele, a minha safadeza também tem que ser levada em consideração, e a minha honestidade em relação a isso. Se eu ainda preciso disso, aquilo que eu vivo falando aqui, só vou transcender uma condição através da vivência dela, vivência com observação, é claro, com trabalho em cima disso. Então, sim, havia uma porcentagem disso, mas realmente irrisória, eu pude perceber, mesmo existente. E o ego, ele não é inimigo, até porque o ego mais inteligente, ele é inteligente. Ele vai pegar argumentos reais, o que a gente realmente precisa. Ele vai pegar verdades nossas, pedaços de verdades nossas, mesmo que a gente não admita, para argumentar. Então, aquilo é um mapeamento, isso, a observação do ego é um mapeamento do que a gente precisa. E aí sim, tomar uma decisão considerando isso, mas não apenas isso, olhando o quadro geral. Não considerando o que é melhor apenas para nós, mas para todos envolvidos. E lembrando
que o melhor nem sempre é o mais fácil. E existem provas de amor que são dolorosas, como essa, de confiança de que ela entenderia como eu estava entendendo. Ela precisava se abrir até para ler o meu coração, coisa que eu vivia falando, né? E aí ela teria certeza do que eu sinto, da minha verdade. Eu não preciso convencer no argumento, ela pode se conectar comigo. E eu acho que essa questão de confiar, eu acho que a vida faz isso com a gente. Acho que os mentores, os seres mais evoluídos e a vida acima deles faz essa aposta na gente quando a gente está numa situação dramática na qual a gente fica extremamente nervoso, a gente não está enxergando, nossos dramas estão quase nos sufocando, nos sentimos prisioneiros de uma condição. Eu acho que há esse voto de que a gente vai conseguir enxergar além disso. E é simples? Definitivamente não. Nós somos, sim, responsáveis pelo que os outros sentem. E se você gera uma mágoa muito grande, né? Se você fere uma pessoa, isso pode sim ser algo com o qual você tem que lidar, esse resgate, né? Você tem que compensar a pessoa por isso, mas existe o seu nível de responsabilidade. A pessoa é a maior responsável pelo que ela sente, principalmente em condições que você está lúcido, que você está lúcida, que você toma uma decisão sabendo que você está criando uma possibilidade de abertura a algo a ter que ser trabalhado no futuro, fazendo o possível para não ferir as pessoas, mesmo que seja uma situação difícil, que seja tentando ajudar essa pessoa a transcender aquilo ali, a passar por aquilo ali, a se fortalecer nesse processo. Mas é claro que depende um tanto mais dela. Então isso é muito complicado. Você, por exemplo, nesse caso, que o meu específico, eu poderia criar isso de eu magoei o meu amor, por eu ter me aberto a outras pessoas. E vou dizer para vocês, muitos obsessores são criados assim. Já ouvi muitos relatos e já vi alguma coisa fora de essa pessoa seguiu sem mim, e como se tivesse esquecido ela, né? E é assim, a responsabilidade é dela. Então tem que achar esse equilíbrio entre o quanto somos responsáveis ou não, porque eu nunca concordei com aquela frase daquele livro do Pequeno Príncipe que as pessoas repetem como se fosse linda, e eu acho terrível, que é dito pela raposa, se eu não me engano, que ela fala que você se torna eternamente responsável pelo que cativa. Tá, para mim essa frase tem muitos problemas, mas semana passada eu acho que eu percebi que talvez eu concorde com ela sim, mas ela merece uma análise, que é, tá, se eu cativei, eu estou colocando em cativeiro, e aí sim eu me torno responsável. Eternamente responsável se eu deixar ali eternamente. Acho que é esse o sentido. E eu acho que eu estou focado na liberdade. Na liberdade não é só a minha liberdade. A liberdade de todos. A vida é liberdade. Ou deveria ser. Você não tem que cobrar que alguém permaneça ao seu lado. Essa pessoa tem que querer, por livre vontade, estar com você. E você tem que ser livre para querer estar com ela. Senão é um relacionamento abusivo. Eu lamento dizer. Talvez a maior prova de amor seja essa, de estar sempre livre para ir embora e nunca ir, porque não quer. Então sim, a gente tem que sair dessa postura de vítima, ou diminuir essa postura de vítima, de fragilidade, de dependência e de outra pessoa me feriu, me magoou, mas somos nós que permitimos isso. Mesmo que se fale, mas eu me abri completamente, ela fez promessas e tudo. Foi a sua escolha em acreditar naquelas promessas, porque, querendo ou não, é uma ilusão. A vida, ela promete, é movimento constante. E se você busca permanência, acho que você tem que focar que a única coisa permanente é a constante mudança que é a vida. Acho que alguém já sintetizou isso com alguma frase do tipo: a única coisa permanente é que nada é permanente. Provavelmente. E, novamente eu vou usar a metáfora do xadrez, que eu jogo quase todos os dias. Mas eu jogo 3 partidas de 10 minutos, no máximo. Às vezes eu jogo só uma mesmo, que é para manter o exercício, né? E é mais ou menos assim. Os planos
Você pode até fazer planos, por exemplo, numa situação de relacionamento. Ah, mas nós fizemos tantos planos e foi frustrado. Então, você pode fazer planos e apostar tudo neste plano, mas considere sim que amanhã pode ser transformado em nada. E eu sei que isso é muito duro de encarar, mas quem disse que seria fácil? Eu acho que isso do xadrez, o xadrez é um exercício para mim constante disso, porque eu faço planos sim, eu tenho ali a minha estratégia traçada, ciente de que a vida também está em movimento, que ela vai fazer o máximo para tirar o máximo de mim. Então, ali, o plano que eu tenho pode ser frustrado a qualquer momento, se as oportunidades, se as escolhas forem sendo feitas direitinho, eu acabo realizando o que eu tinha para fazer, e ali, ok, mas a maior parte é frustração e como eu lido com aquela frustração. E isso me faz crescer. Me faz crescer no jogo, me faz crescer como jogador. E sei lá, eu acho que a única forma de evitar infelicidades é evitar as felicidades. E isso, por si só, já é aceitar as infelicidades. Então eu acho que vale a pena tentar equilibrar essa balança e ter a parte boa sim, já que a parte ruim é inevitável. Ah, mas a ausência da parte boa, quando ela faltar, vai ser ruim demais, na mesma proporção que foi boa. Então, aí vai depender de como você olha, porque eu estou falando de experiência própria. Eu vivi algo mágico e a falta disso é tremenda, mas a gratidão é maior. E aquilo que eu falei quando minha mãe se foi também, sabe? Eu acho que a dor não pode ser maior do que o amor. Senão, nem sei se era amor. Eu sei, tem frases bonitas aí dizendo que o luto é o amor, a prova do amor, a falta, o que seria o luto. Enfim, há uma romantização em cima disso, que é bonito, sim. E quem disse que a tristeza também não é bonita? Ela tem o seu tom de beleza. E mesmo assim, eu acho que chega um momento em que é preciso ir além. É preciso ser mais do que simplesmente dramático. Ou a gente vai ficar operando dentro de uma faixa muito estreita dessa energia que é o amor, porque o amor também é entrega. A entrega não é só um ao outro, não é só a si mesmo e ao outro. É a vida. É entender que vai seguir para além de mim. O ego é mais um corpo, é parte da nossa estrutura psicológica. O corpo espiritual é chamado na projeciologia, na parapsicologia, de psicossoma. Soma é corpo. Psico, corpo psíquico. Então, sim, nós temos esse corpo para usarmos, mas nós não podemos ser usados por eles. O que acontece na maioria dos casos, enquanto a consciência está ganhando força, dimensão, para dobrar esses corpos abaixo dela. E lembrando que sim, a nossa responsabilidade vai aumentando de acordo com o nível dessa consciência expandida. Os animaizinhos não têm consciência, né, é só o corpo mental que está em desenvolvimento. Eles não são responsáveis pelo que fazem. Nós, quando nos tornamos seres humanos, nós temos essa fagulha de consciência e quanto menos essa fagulha brilha, menos responsável a pessoa é. Ela está às cegas, ela está inconsciente, ela não está lúcida. Então, assim, ok, nosso trabalho aqui é em busca de lucidez, mas já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas vem os poderes também para a gente lidar com isso. E mais uma vez eu expus intimidades minhas aqui para exemplificar, para mostrar que eu estou aprendendo na prática. Eu aplico em mim tudo que eu saio falando por aí. Não tem essa de eu ter fórmulas. Não, existem formas, essa é a minha forma. Cada um escolhe a sua. A minha forma é estar plenamente consciente das escolhas que eu faço e das ramificações possíveis com as quais eu vou ter que provavelmente ou possivelmente lidar e ter respostas para elas quando e se elas retornarem a mim, e sim, tentando sempre pautar no amor envolvendo tudo isso,
Mesmo quando alguém acha que eu estou fazendo algo com o intuito de sei lá, feri-la, diminuí-la, talvez não seja o caso, e faz um bom tempo que eu tenho tomado muito cuidado para que não seja realmente o caso, estudando, analisando, entendendo se eu estou fazendo algo simplesmente porque eu quero, naquela vontade do ego, né, talvez até do id. Vou falar dessas estruturas um pouco mais para frente, na aula que eu vou dar em breve. Ou se eu estou vendo o quadro maior, se eu não estou olhando com um olhar obtuso, né, ali, pequeno, apequenado, se eu estou abrindo a lente dessa visão e tentando realmente englobar as outras pessoas. Essa é a minha forma e espero que tenha ajudado vocês a pensarem um pouquinho mais no que estão fazendo e por que estão fazendo o que estão fazendo. E é um bom exercício, porque se querem lucidez fora do corpo, é aquilo de comece a ter lucidez dentro do corpo. E é parar, é se questionar e falar, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Peraí, que situação é essa? Como eu cheguei aqui? Para onde eu vou? Quais são os possíveis desfechos disso? Entenderam? Então vamos para a próxima pergunta. É do Maurício Gomes. William, você já usou as artes marciais nas suas projeções para se defender? Caso positivo, qual é a sua experiência do Chi, do Ki, não força, que é muito utilizado nas artes marciais, é a energia, né? O Ki é a denominação japonesa, o Chi é a denominação chinesa, e ele pergunta aqui como foi a minha utilização disso numa projeção astral. E eu achei essa pergunta muito interessante, porque eu já tive uma experiência assim, eu procurei o relato aqui, então aqui vai ter um relato extra. Eu não achei esse relato, que mostra que eu não anoto todos os relatos, e acontece porque minha vida é muito, muito corrida, são muitos trabalhos, livros, teatro, apresentações, né? Enfim, as encomendas, esculturas, e acho que acabou passando essa, mas eu lembro, não tenho data, mas eu lembro que aconteceu. Eu estava numa situação meio suspeita, num lugar muito tenebroso, assim, não era tão tenebroso, mas era uma situação meio ruim, na qual dois espíritos, inclusive um de um amigo que eu conheço, estava sendo basicamente torturado levemente. O que acontece com muita gente, assim, o lance do assédio é que nem sempre as pessoas falam de assédio vai para aquele lado da energia sexual, né? Mas não, alguns também se alimentam de certos sentimentos, como o medo, o desespero, a agonia. Eles têm essa afinidade, eles curtem esse sabor. Então eu me vi nessa situação e falei, espera, eu tô fora do corpo. Eita! E aí eu percebi, falei isso com esses espíritos, falei, ô, calma lá, minha gente. E aí, esses espíritos, que eram mais de um, eram uns 3 ou 4, eles me falaram assim, tá, então tá. Você tá lúcido, que você, né, você tá ciente de si, foi uma expressão assim que eles usaram. Bacana, então. Então, se você... E eu falei, na verdade, né, mas tá tudo bem, eu não tô aqui para agredi-los. Eu compreendo, eu sempre uso esses termos de estar compreendendo a situação deles, né? Eu os compreendo, entendo que vocês têm que fazer o que acreditam que tem que fazer, mas apenas não, né? Não vai ser comigo e às vezes eu tento até proteger quem está sendo agredido. E aí eles me propuseram, eles falaram, já que você está ciente de si assim, né? E não tem medo da gente, vamos ver se você nos acompanha. A gente tem algo para te mostrar. E aí eu falei, né? Então, por que não? Vamos lá, eu quero aprender, eu quero entender melhor o funcionamento, eu quero saber dos argumentos deles. Às vezes eu converso com eles nesses aspectos. E aí fomos indo. Eu lembro que a gente estava numa casa. Então, era uma casa... Geralmente, essas casas, elas não tem não tem nada no cômodo. São só as paredes que não estão pintadas. Geralmente, é só no cimento. Isso acontece muito comigo. Não sei porquê. Sempre me vejo nesses lugares. Só que, nesse caso, o chão era uma água lamacenta, assim, né? E a gente estava em cima de estruturas que saíam como se fosse...
Não é lava, mas é como se fosse lava, mas é como se fosse, tivesse aquelas protuberâncias de rocha, era uma água ali. E eu falei, não, ok, então. E a gente foi saltitando, saímos dessa casa, andamos por um lugar que aparentemente não era tão terrível assim, mas a gente foi descendo uma colina e chegamos no que seria, parecia um rio escuro, mas estava meio seco, não é bem um rio, é como se fosse parte de esgoto, né? Aqueles... enfim, era bem raso a água que descia por ali e tinha uma entrada que era como se fosse, era um cano redondo, né? Uma entrada redonda que levava para um subterrâneo no escuro. E aí eu desci para olhar aquilo ali, olhei e falei: aí vocês estão querendo demais, porque eu não vou entrar aí não. Apesar de que eu poderia acordar a qualquer momento, né? Mas sabe aquele vento que praticamente sussurra dor e agonia e sofrimento, aquelas coisas de filme? Veio e eu falei, não vou não. E aí eles me cercaram, eles estavam atrás de mim, na verdade de um lado ficou a entrada e eles ficaram cercados do outro lado. E aí eles falaram, não, aqui já é o suficiente, como se ali eles já tivessem mais força. Não era um lugar totalmente escuro, mas enfim, eles estavam bem confiantes. E nesse momento, eu fiz algo que é chamado, que eu chamo, né, de meditação em movimento contínuo, que são movimentos que eu elaborei dentro de conhecimento de artes marciais que eu tenho. Não é o Tai Chi, porque eu não conheço, nunca tive aula de Tai Chi. Eu tive aula de Taekwondo por mais de 10 anos, com algumas aulas extras de defesa pessoal, baseado mais no Aikido. E o que eu sei de armas talvez derive de... acho que nem é o Kung Fu. Tem um nome específico de uma arte marcial que depois, assim, recentemente eu fui ler e falei, tem muito do que eu ensino para os meus alunos, né? Talvez eu tenha vivido isso aí em alguma época. Eu vou colocar um nome aqui porque eu não lembro agora. Realmente, é um nome meio, bem inusitado, assim, bem diferente. E a minha arte marcial era também meio autodidata. Tudo que eu faço com armas eu aprendi sozinho. Então eu criei uma série de movimentos que eu concentro poder, né? Que a gente movimenta essa energia, Chi, o Ki, energia vital. E eu criei esses movimentos aqui para passar para os meus alunos. E eles são, eu chamo de contínuo porque o último movimento ele emenda com o primeiro. E aí você continua fazendo aquilo ali naquele processo como se fosse um mantra contínuo, né? Em movimentos, eu uso isso quando eu quero apaziguar minha mente, no alto aqui perto de casa, eu já mostrei fotos, acho que no vídeo anterior. E aí eu comecei a fazer estes movimentos lá e gerar uma energia ao meu redor. Não, mentira, nem foi a meditação em movimento contínuo. Eu não precisava falar isso aqui, poderia dizer que foi porque é meio parecido, mas não foi, só a título de curiosidade. Foram outros movimentos que eu também criei, porque assim, dentro do Taekwondo tem uns movimentos pré-definidos, que são chamados de Punse, no Karatê é chamado de Kata. Então são movimentos que você faz de luta imaginária. Eu nem dei o nome para esses movimentos dentro da arte marcial que eu acabei sintetizando. Mas é basicamente isso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desses movimentos que eu usei fora do corpo. É um movimento que eu faço com as mãos livres. Eu vou deixar um, provavelmente, que tem todos os movimentos que eu criei para algumas armas. Tem espada, bastão, nunchaku e tem as mãos livres. E aí fica até mais fácil de ver eu fazendo isso com as mãos livres. Tem um pedaço que a Marina está fazendo comigo. Tem leque também. Mas tem um pedaço que a gente está de mão livre, eu e a Marina. Eu tinha acabado de criar esses movimentos e a Marina nem tinha pego, ela pegou um pouquinho ali na hora, então vão ver uma diferençazinha entre eu e ela, mas é basicamente aqueles movimentos ali que eu fiz fora do corpo, e eu lembro que foi muito lindo, porque quando eu comecei a fazer o movimento, porque ele começa fazendo aqui assim, e gira, eu estou muito perto da... Eu vou fazer menorzinho aqui, que eu vou girando aqui, aí eu faço isso, aí depois eu faço isso aqui.
eu fui fazendo esses movimentos, eu senti uma deslocação de ar no início, mas aquilo brilhou. E aquilo foi... Eu me energizei como se fosse o estado vibracional, né? Eu senti uma paz tão grande. Eu criei uma energia que simplesmente moveu todos eles ao redor, varreu. Foi uma coisa assim magnífica. E eles desapareceram. Eu fundi numa luz. Foi muito bonito, foi muito bom. A sensação foi muito boa. E essa energia que eu movimentei lá provavelmente me catapultou para uma frequência mais alta, porque tudo virou luz nesse momento, né? E quando desapareceu, quando eu terminei o movimento, eu estava no lugar, e olha que curioso, eu estava num lugar que tinha um monte de bebês. Estava falando disso, né, no vídeo anterior. E nesse lugar tinha um monte de bebês, como se fosse naqueles incubadoras, né, os prematuros ficam. Tinha era uma sala muito clara, muito limpa. Só tinha essas estruturas com esses bebês. Tinha alguns panos, é como se fossem panos caídos ao redor nas paredes. Tinha uma mulher olhando essas crianças, e essa mulher veio até mim e colocou uma coisa no meu braço. Eu não sei dizer exatamente o que era aquilo, mas ela prendeu uma coisa no meu braço que tinha uma entrada para aplicar uma injeção. E eu falei, que é isso, minha querida? E ela veio com uma injeção mesmo. E veio e falou assim, ó, confia em mim. Eu falei, que isso? Mas a sensação era tão boa ali. Eu falei, enfim, tem hora que temos que fazer apostas de confiar ou não confiar, e faz uma leitura do cenário, de como tá sentindo. Eu tinha acabado de fazer essa coisa da energia, eu tava me sentindo muito bem. Permiti que ela injetasse e chegou outra mulher atrás. E enquanto ela injetava em mim, que não doeu, eu senti uma coisa entrando pelo corpo, né, o corpo espiritual, que tem também o seu sistema, a sua cópia desse corpo aqui, né? Então a coisa circulou em mim. Senti aquilo que eu falei, não, ok, aqui pelo menos não dói, eu sabia que não ia doer, também teve essa leitura minha. E aí, enquanto ela aplicava, a outra mulher perguntou assim, essa aí é a nova versão? E ela disse sim. Qual foi a expressão que ela usou? Eles ainda nem sabem que nós temos. Foi uma coisa assim. Olha que curioso. Isso, bom, eu tenho certeza que isso aconteceu foi antes da pandemia, porque eu gravei esse vídeo aí, que eu coloquei aqui com o meu grupo, foi novembro ou dezembro, então foi antes do lockdown, né? Foi antes de todo mundo ter que ficar em casa, porque isso aconteceu em março de 2020, depois. Então foi nesse período aí. E eu lembro que essa mulher aplicou isso e eu falei, ok, mas eu acho que não tem a ver com vírus, né? Eu não sei, porque assim, parece que lá fora também há uma certa tendência de alguns seres quererem contaminar outros, e alguém sintetizar alguma coisa, uma energia, algum treco assim que acaba protegendo. Não tenho muita certeza dessa ciência que é desenvolvida lá, mas eu já estive em situações que eram praticamente enfermaria, na qual eles injetavam coisas em pessoas, eu ia lá, eles me mostravam, né, pessoas em aparelhos mesmo, em áreas médicas, isso já aconteceu. Então, sei lá, eu senti que eu tinha sido imunizado por alguma coisa, não sei dizer o que especificamente, mas já que eu estou fazendo esse relato dessa experiência, eu estava extremamente lúcido de estar fora do corpo. Eu vi, depois disso, eu andei para o lado e fiquei no cantinho ali, esperando, porque elas estavam atarefadas, aplicando isso nesses bebês. Elas estavam aplicando essa coisa nesses bebezinhos que iam nascer. Não me perguntem o que era isso. E aí, tinha um casal de irmãos. Eram uma moça e um moço, pareciam ter por volta de 19, 18 anos. Eram negros, muito bonitos, assim, jovens, né, fortes. E eu conversei com eles e falei, opa, né, aquela coisa de interação, né, perguntando se eles estavam ali temporariamente, que é a minha forma de perguntar se eles tinham morrido ou não. E aí eles falaram que tinham morrido.
E eu falei, nossa, mas qual é o nome de vocês? Porque eu quero pesquisar quando eu acordar para confirmar, para validar essa experiência. E eles me falaram, não, falaram o nome deles, falou, não, é muito fácil, isso foi noticiado. E eu anotei o nome deles. Agora eu tô lembrando, eu acho que não tá no computador, porque eu acho que eu anotei isso num caderno. Um dos meus cadernos. Então até eu achar isso, vai saber. Mas eu pesquisei no dia seguinte o nome deles, mas eu peguei só o primeiro nome, ou peguei o segundo nome também? Eu sei que eu pesquisei e não achei nada sobre morte de irmãos com esses nomes na internet. Acho que eles chegaram a me falar o nome da cidade onde tinham acontecido, mas é um nome que eu não conhecia. Falei, isso é estranho, esse nome, sei não. E não é a primeira vez que eu escuto um nome estranho lá, de pessoas falando, não, me passaram no celular, já peguei número de celular de pessoas para tentar ligar quando chegasse aqui e falasse, então, tive fora do corpo, mas o nome da cidade, depois eu não achava a cidadezinha, você acha que é uma cidade interior, né? Então eu falei, pode ser que sim, não existe a cidade. Qual é a teoria ou a possibilidade? Talvez eles viessem de uma realidade paralela, onde lá existia essa cidade e ali onde estávamos era um plano comum, né, a essas realidades físicas existentes. Então eu só conversei com eles um tempo ali, eles eram gente boa, e eu acordei. Mas fica aqui esse relato junto com essa resposta de que, primeiro, tudo que fazemos em vida acaba sendo usado lá de alguma forma, ou pode ser usado lá de alguma forma, seja música, seja arte marcial, seja algum conhecimento até técnico, até como vocês podem ver, até talvez a medicina, essa questão de desenvolvimento, de elaboração de alguma coisa que é de aparelhos, enfim, tudo acaba sendo usado lá. Mas nesse sentido de mexer as energias aqui, eu volto a dizer que a arte marcial, para mim, é extremamente importante. Eu escutei o Wagner Borges falar disso numa entrevista que ele deu, acho que naquele canal Isso Não É Podcast, junto com o Saulo Calderon. Tiveram entrevistas com eles na semana passada, que eles estiveram juntos, e o Wagner Borges falou das artes marciais como algo até para ajudar na depressão, e eu vou deixar um link aqui embaixo também sobre como os exercícios físicos, comprovadamente pela ciência, ajudam mais até por observação do que alguns medicamentos da psiquiatria. E aí você transporta isso para arte marcial, e quando eu digo arte marcial, ele mesmo cita isso, você não tem idade para isso, de sair por aí socando e chutando. O Tai Chi, vai lá fazer, tem gente fazendo, é movimento e redirecionamento de energia, é manipulação de energia. E eu achei maravilhoso constatar isso fora do corpo, principalmente sendo em cima de movimentos que eu simplesmente elaborei intuitivamente. Muito bacana essa experiência, muito obrigado pela pergunta para poder tocar nesses assuntos. E aí fica sendo também já o relato, fica sendo, né? Pergunta e respostas junto com o relato, e é isso aí. E já fica aqui mais um reforço sobre a aula de arte marcial que eu vou dar em breve. O próximo vídeo vai ser disso, eu espero que sim. Eu já falei que eu não vou colocar propaganda nesse vídeo. Algumas pessoas falaram, deixa publicidade, coloca Pix, coloca tudo. Mas não, eu acho que eu vou fazer esse teste de tirar as propagandas, pelo menos temporariamente, no primeiro, né, no início, deixando o Pix aberto. Enfim, é isso aí. Hasta!